Gente linda, paz. Pra quem gosta de axé, vai uma palhinha. E o mamão vai na cabeça, o mamão vai na cabeça. Eu tava passeando pela Bíblia e eu caí em Gênesis 20. Em Gênesis 20 eu tava lendo a história de Abraão e eu lembrei de um momento muito engraçado e de muito cuidado também da parte de Deus. Se você pegar em Gênesis 20, a partir do verso 2, você vai ver que Abraão e a sua mulher Sara, eles estavam passando por uma cidade chamada Gerar. Parece que eles foram ali para gerar confusão. E conta na Bíblia, a partir do verso 2, que um rei chamado Abimeleque mandou buscar Sara para casar com Sara, porque o tonto do Abraão tinha falado que a Sara era a irmã dele. Então o rei Abimeleque viu a mulher, viu que ela era solteira, né, até então ele achava, e tomou ela para si mesmo. Aí no verso 3, Deus fala para Abimeleque num sonho. Fala assim: Abimeleque, você vai morrer, cara. Eu vou te matar. A mulher que você pegou, ela tem marido. Gente, só um pause bem rápido. Adultério é um negócio nojento, tá? Nojento. Se você pegar Mateus 5, a partir do verso 27, você vai ver Jesus falando que adultério não é só o ato de ir lá e consumar o sexo com uma pessoa casada, ou você sendo casado ir lá e consumar, enfim. Não é isso, não. É só você olhar com desejo. Se você ficar desejando, cobiçando, você já está adulterando no seu coração. É tão feio quanto se você tivesse querendo com a pessoa. Então tira os olhinhos. Cuidado, olhinhos, com que vem. Irmãozão, olhou, ou irmãzona olhou, já tira os olhos na hora. Não te pertence. Ora, Senhor Jesus, tira da minha cabeça e ó... Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Adultério, deixa um vídeo mais pra frente. E há solução em Cristo Jesus para um casal que aconteceu isso, onde o diabo entrou e destruiu, Jesus veio superabundando, hein? Tem muitos exemplos positivos quanto a isso. Voltando para a história de Abraão e Abimeleque. E aí o Abimeleque começou a conversar com Deus e eu achei interessante que no verso 4 a Bíblia fala assim: Abimeleque ainda não havia se achegado a ela. Gente, vocês sabem o que quer dizer achegado? Gente, é sexo. S-E-X-O. Interessante isso, ele ainda não havia pecado. E aí você vê no verso 5 ele falando: Senhor, mas eu fiz isso na inocência. Eu não fiz isso de maldade, eu não sabia que ela era a mulher do cara, eu não sabia, eu peguei ela na inocência. E aí você vê um negócio bonito demais, cara, de Deus no verso 6, de Gênesis 26, quando ele fala assim para Abimeleque: Abimeleque, eu conheço o seu coração. E eu sei da sua sinceridade, eu sei que você não fez isso de propósito, eu sei que você não fez com maldade, eu sei que você está sendo obediente. E é por isso, presta atenção, e é por isso que eu não te deixei pecar contra mim. Cara, Deus não deixou ele pecar por causa da sinceridade do coração dele. Isso, olha que demais. E Deus continua falando: por causa da sua sinceridade é que eu não te deixei encostar nela. Aí você vê no verso 7 Deus falando assim para ele: vai lá, devolve a mulher para Abraão e pede para ele orar por você, para que não aconteça nada com a sua vida. A importância da intercessão de um pelo outro, viu? Irmãozão, só um outro pause nesse vídeo. Se você está sendo tentado, corre e acha um irmãozão seu ou uma irmãzona sua, né? Homem com homem, mulher com mulher, de preferência. E confessa pra ele, cara, fala assim: irmão, eu tô sendo tentado. É muito melhor vocês confessarem tentação um pro outro do que você depois ter que chorar pecado que você caiu um pro outro. Quando você confessa a tentação, Satanás já perde metade do poder dele. Porque a gente trouxe à luz o problema e vai ter intercessão de um pelo outro por causa desse assunto. Isso é só um pause. E quando eu tava lendo essa passagem aí, eu comecei a lembrar de um dia, cara, que foi muito engraçado que aconteceu comigo, pra ver como Deus livra aquele que tá com o coração inteiro dele. Isso é demais, cara. Lembrando de um texto que eu amo de paixão, que é 2 Crônicas 16:9, que fala assim: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por sobre a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus vai se mostrar forte para aqueles, em especial para aqueles que o coração é totalmente de Deus. Não adianta você querer ter muito de Deus se ele tem muito pouco de você. Não vai funcionar desse jeito. Seu coração tem que ser inteiramente dele. Aí você vai ver a magia acontecer. E eu lembro perfeitamente, cara, era o final do ano de 2013. Eu tinha acabado de sair da fábrica e ia ter um período de férias entre Natal e Ano Novo, assim, sabe? E eu tinha acabado de comprar um carro novo. Nossa, gente, tudo acontece comigo nos carros. Será que Deus me trata usando automóvel? Coisa estranha. E eu tinha acabado de comprar um Lancer branco, zero. Era a coisa mais linda do mundo, o carro. Rodona preta, assim, e tal. E eu peguei e fui trabalhar. O carro tava, cara, na boa. Ele devia estar com uns 300 km rodado. Era 000. E eu peguei e saí da fábrica. Eu tava indo pra minha casa pela Dutra. Eu tava cantando louvores, mas eu tava muito feliz naquele dia. Aqueles louvores que eu gosto, assim. Nós pirando, velho. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E os olhos fechados e orando. E eu tava muito gospel, Acho que se eu cuspisse no chão eu ia fazer lodo e ia curar os olhos de alguém. Não é possível. Gente, brincadeirinha, tá? Por favor. Aí eu tava vindo assim, tal, dirigindo naquela alegria e orando e feliz.
Quando de repente eu tava lá tal e tocou meu celular. No meio lá da oração, no meio do fogo, no meio da Xi agora Malacai. Opa, mensaginha. Peguei pra ver. Era uma peguete antiga, velho. Daquelas que eu já tinha largado. Que eu morria de saudade. Até hoje eu morro de saudade, mas por amor ao evangelho a gente não apronta, né? Porque mais me interessa obedecer do que satisfazer minhas vontades. Porque uma coisa é verdade. Se você vier pra mim falar que o cristão não tem desejo, que o cristão é... Cara, isso é mentira, o cristão tá doente então. Você vai ter um monte de desejo, um monte. Eu tenho um monte de desejo errado. Mas por amor ao evangelho, eu deixo eles todos no cantinho. E o Espírito Santo não deixa nenhum deles me dominar. E a menina mandou uma mensagem, cara. E eu peguei pra ler. Aí eu parei aquele meu momento de oração, aquele momento de louvor. Aí interrompeu todo aquele momento gospel que eu tava. Aí eu fui ler a mensaginha, né? Peguei, pá... Dani, o que você vai fazer hoje? Meu pai e minha mãe não estarão aqui. Vem aqui ver um filme. Ver filme. Só se fosse o nome do filme fosse o Corpo Nu. Pior que deu vontade de ir. Aí na minha cabeça, quando eu olhei aquele negócio, eu falei, santo Deus, que vontade de ir. Cara, em 2 segundos, 2 seconds, que eu peguei e saí do meu estado que eu tava ali de intimidade com o pai, e eu peguei o celular e eu olhei a mensagem e eu planejei na minha cabeça. Pensei, cara, em 2 segundos, velho. Falei, meu, acho que não custa nada eu ir, não pega nada, é só passar lá pra ver ela. Do nada, eu pensando que eu podia ir, pá! Mano, eu levei uma pedrada no para-brisa. Velho, mas no para-brisa, uma pedrada, meu carro tinha 300 km, na hora que eu planejei de ir lá, vi aquela menina piriguete, cara, que ela era linda, e eu tava morrendo de vontade de ver ela, e eu saí um pouquinho, cara, da intimidade que eu tava, porque eu prestei atenção na mensagem, eu caí no laço do passarinheiro, velho, eu caí, é verdade, eu tenho vergonha, eu admito que eu tava quase concordando em ir, e Deus mandou uma pedrada, o anjo tinha a mira boa, o anjo de estilingue, e pá, e eu não sei de onde veio, eu não sei se veio caminhão, eu não vi, eu sei que deu uma pedrada no meu para-brisa e pá, e trincou. E quando eu vi aquele trincado na hora, eu comecei a arrepender. Senhor, perdão, eu entendi. Desculpa, pai, desculpa. Rapaz, como é que pode, né? O amor de Deus, velho. Uma pedrada no para-brisa é prova do amor de Deus. Tem gente que vai assistir essa parada e vai falar assim, meu, esse gordinho é louco. Tipo assim, ó. O fato de eu estar ali no momento de intimidade com Deus, de intimidade com Jesus, o fato de eu estar ali orando e tal, e estar no esconderijo do Altíssimo, igual eu sempre falo, quando Satanás veio com a seta dele, aquela seta dele estava atravessando meu coração, eu estava quase caindo naquela parada, Deus falou assim, para, daqui você não sai, Dani. E ele mandou um anjo estilingueiro dar uma pedrada na frente do meu para-brisa, e aquela pedrada foi o suficiente para eu perceber, o que eu estou fazendo na minha vida, o que está acontecendo com a minha vida. Eu não posso sair, nem que seja por um segundo, dos meus olhos de Jesus, porque o Satanás é inteligente pra caramba, aquele chifrudo safado, sem vergonha. Sabe o que Satanás é? Trouxa. Não vale a pena sair do esconderijo do Altíssimo por causa de tentação. É feio, eu fiquei com vergonha de mim, O vidro, grande porcaria, o seguro foi lá e trocou. O susto valeu pra eu acordar. A prova do amor de Deus, até de não me deixar cair, eu achei o máximo. Porque se não fosse aquela pedrada, eu com certeza, se eu não tivesse ido lá, não sei se eu ia, mas se eu não tivesse ido, com certeza aquele negócio ia ficar niando na minha cabeça e eu ia ficar pensando só na possibilidade de eu ir lá. Isso já seria o suficiente para contaminar minha mente e eu não ia conseguir esquecer e eu não ia levar meus pensamentos cativos a Cristo e aí ia atrapalhar minha vidinha. E Deus foi amoroso demais de quebrar o para-brisa do meu carro e glória a Deus por isso, que Ele quebre sempre que eu estiver fazendo coisa errada, porque isso é Hebreus 12, isso é o pai corrigir o filho que ama. E eu achei um testemunho legal contar pra vocês que do mesmo jeito que Deus guardou Abimeleque pela sinceridade do coração dele, Ele me guardou, porque apesar de eu ser um desgraçado, perdido, sem Jesus, se tirar Jesus de mim só sobra um cocô obeso, Ele ainda encontrou uma esperança em mim, sei lá, de usar. Ele usava mula, Ele usa hipopótamo. Animal por animal dá na mesma. E é por isso que eu sou encantado com Jesus. Ele é o melhor de todos, Ele é o top das galáxias. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Acabou. Agora eu vou comer esse bombonzinho que minha irmã me deu. Chora, galera, chocolatão na minha vida. Eu sou Daniel Sage e Jesus se livra das paixões da mocidade.